Muito boa tarde, meus queridos. Aqui é Glaucio, do Instituto Leão 13. E eu venho conversar um pouco com vocês a respeito da tragédia do multiculturalismo, como ficou o nosso tema, né, no site do evento. Eu agradeço a organização do evento e fico à disposição para, depois no contato posterior, se vocês quiserem, a gente, travar uma conversa a respeito desse tema e de outros temas que vocês preferirem. Certo? Bom, a tragédia do multiculturalismo. O título, nós falamos de tragédias no sentido lato, né? E o título, tragédia, a palavra tragédia, ela pode ser um pouco enganadora se a gente for às fontes, né? Porque a tragédia significa uma realidade que está fora do controle humano, né? É diferente de um drama. A gente pega lá nos gregos e tem essa diferenciação. Uma macieira da maçãs é um elemento trágico da vida, porque está fora do controle humano. Os dramas, o elemento dramático da vida é aquele que supõe a liberdade humana em jogo, né? E a escolha humana. Portanto, a gente poderia falar de um drama do multiculturalismo, porque, de fato, nas ações históricas tem agentes definidos, né? Nenhuma ação se dá por geração espontânea. Então, seria mais adequado falar de um drama do multiculturalismo, porque, de fato, se trata de um projeto de poder que vem sendo arquitetado há décadas, né, que está em plena vigência, agora, sobretudo na Europa, mas que vai se alastrando para os demais países. Certo? E, para começar a falar de multiculturalismo, vamos falar de cultura. Né? O que é que significa cultura? A gente pode pegar muitas definições a respeito de cultura, né? Há pessoas que escreveram, de fato, livros a respeito. Por exemplo, tem um livro do T.S. Eliot, notas sobre a definição de cultura. Tem a resposta dele, a resposta a esse livro, que eu acho que é o Castelo do Barba Azul, do George Steiner. E, enfim, a discussão é gigantesca. Mas aqui a gente vai pegar uma definição simples, prosaica, para que a gente possa avançar na discussão, certo? E, digamos assim, que a cultura é nada mais nada menos do que um conjunto, né, de ações e de expectativas que são transmitidas por costume e que definem uma comunidade de vida, né? Então, bom, nós quando batemos o olho, nós conhecemos bem o que é um produto cultural, né? Essa é uma primeira ideia de cultura. Bom, a gente pode depreender daí o seguinte, que cultura, então, ela implica uma seleção a respeito daquilo que é melhor e uma rejeição daquilo que é pior, como todo ato humano, né? Então, a gente já vê um problema com o multiculturalismo, tal como eu vou definir daqui a pouco, porque ele meio que na verdade, ele traça uma equivalência de todas as culturas, né? E com essa equivalência, a gente não pode escolher se é uma cultura melhor ou pior, né? Então, o multiculturalismo ele falha porque ele traz a própria definição mesmo de cultura. Por quê? Porque cultura, como eu disse, implica uma seleção do melhor e ela tem como finalidade o bem. A cultura sempre foi isso, sempre teve como finalidade o bem do homem. Os homens podem enganar a respeito desse bem, enganar-se a si mesmos. Mas essa é a ideia. Então, quando a gente define cultura como simplesmente manifestações, né, humanas, a gente perde totalmente a dimensão do que seja o fenômeno, porque se tudo é cultura, então nada é cultura, certo? Bom, então, uma vez definido que seja cultura, vamos passar então mais propriamente ao multiculturalismo. Como eu já antecipei, multiculturalismo nada mais nada menos é do que essa noção de equivalência axiológica, ou seja, equivalência de valores entre todas as culturas, de modo que aquela determinada cultura ela só pode ser julgada por critérios que lhes são intrínsecos. Então, eu que sou um ocidental, eu não posso chegar na Arábia Saudita, por exemplo, e julgar a cultura deles. Essa é a ideia. Então, fica esse atomismo cultural, por assim dizer. Certo? Eu tenho legitimidade na minha, eu posso, no máximo, ter uma preferência absolutamente subjetiva a respeito da minha cultura, mas não posso dizer que ela é melhor do que a outra cultura. Essa é a ideia-chave.
Bom, essa ideia vem norteando os debates políticos e culturais e sociológicos na Europa, como a gente sabe. E o problema é que essas ações derivadas desses debates, elas vêm mostrando seus efeitos. Então, por exemplo, ficou muito famoso porque anos atrás a Merkel, a chanceler da Alemanha, e o Sarkozy, o francês, eles decretaram a falência da ideia multiculturalista no mundo. Eles disseram, de fato, foi um projeto que deu errado, enfim. E os que vieram a reboque deles disseram da necessidade dos imigrantes aprenderem a língua do país, etc, etc, etc. Bom, esse insight que eles tiveram, por assim dizer, foi que de fato suscitou vários debates ao redor do mundo e é por isso também que eu estou falando aqui a respeito disso. Bom, de onde é que veio essa ideia de multiculturalismo então? A gente pode traçar novamente, como a própria definição de cultura tem várias perspectivas a respeito, a gente pode traçar aí o começo aqui no Ocidente, né, lá pelo século XIX, com Herder, que é um alemão. Isso como eu disse, é só uma das perspectivas, porque a gente pode retroceder, enfim, e cair lá, sei lá, Guilherme de Ockham, por aí vai. Mas para situar, ser mais práticos, mais pragmáticos, vamos situar ali em Herder, que é esse alemão, que tinha uma noção, deu ensejo a essa ideia de relativismo, porque o relativismo cultural é o que vem a reboque do multiculturalismo, ou mesmo você pode fazer uma ideia de ovo e galinha, né? Você não sabe quem veio primeiro. Mas o fato é que o relativismo cultural, é o braço do multiculturalismo que diz isso, que, as culturas são igualmente legítimas, igualmente válidas, portanto, uma cultura indígena que assassina crianças que têm defeitos, por exemplo, defeitos congênitos, não? A gente não pode julgar essa cultura. Isso pode acontecer em determinado lugar e as pessoas, os próprios indígenas, por exemplo, não podem ser punidos por isso, não devem ser punidos, porque isso faz parte da cultura deles. Então nós passamos a negar aquelas crianças que estão sendo vítimas dessa ação, né? Desse crime. Nós passamos a negar direitos a essas crianças que nós reconhecemos nas nossas próprias culturas. Então, como todo relativismo, o relativismo cultural é simplesmente uma hipocrisia. Não tem fundamento moral nenhum, porque nós sabemos que Deus é a garantia da objetividade do bem, de que exista um bem e um mal. A gente conhece o debate, sabe que Deus não é o criador do mal. Santo Agostinho, Santo Tomás já resolveram isso. Isso é outro debate. Mas como é que eu posso dizer que, por exemplo, o que aconteceu em Auschwitz contra os judeus é objetivamente errado se Deus não existe? Se não há um supremo legislador que tenha determinado que tal ação é ruim e que tal ação é boa. Isso está lá, eu gosto muito de lembrar a frase do Whitehead, daquele filósofo Alfred North Whitehead, que ele diz que toda a filosofia de Platão e Aristóteles, a filosofia ocidental como um todo é uma nota de rodapé à filosofia de Platão e Aristóteles. Por quê? Porque todos os problemas estão ali. Eu gosto de usar essa mesma ideia para falar do Gênesis, né? Todas as mazelas, todas as desgraças que a gente vê por aí disseminadas no mundo são notas de rodapé ao que aconteceu no livro do Gênesis. Então, por exemplo, essa ideia de relativismo moral, que vem na esteira desse relativismo cultural, ela nada mais é também do que uma implicação daquele fruto que foi comido lá. A serpente enganou Eva e aconteceu tudo aquilo, no pecado original. E o que era comer da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal? Significa precisamente isso, que é o homem que tem o direito, é o homem que pode ser legislador de si próprio. É o homem que pode dizer que determinada coisa é boa e determinada coisa é ruim. Não tem mais Deus, né? Não tem Deus como o supremo legislador, como aquele que determina o valor das coisas.
Então, essa ideia, a gente vê que, bom, fez escola no Ocidente e nós estamos colhendo os frutos hoje. Estamos colhendo os frutos hoje, de modo que toda pessoa diz, não, isso aí é sua opinião. É a completa confusão entre o plano da opinião e o plano da verdade, o plano do conhecimento de fato. Bom, e aí eu vou citar alguns exemplos a respeito dos efeitos do multiculturalismo na Europa que, de fato, tornou uma coisa desesperadora. Por exemplo, isso vai suscitar vários debates, né? Em 2010, teve uma moça paquistanesa, eu lembro do sobrenome dela, acho que era Begum, Taslim Begum, que ela foi casada, mas não deu certo e tal. E depois ela se apaixonou por um senhor no restaurante, eu acho que ela trabalhava. E o que foi que aconteceu? O ex-cunhado dela passou por cima dela com o carro, passou 3 vezes por cima dela com o carro. E, bom, lógico que a moça morreu, né? Ele foi condenado à prisão perpétua no primeiro momento. E aí os advogados dele primeiro declararam a inocência dele, ele se declarou inocente também, óbvio. O Tribunal de Apelação considerou essa história balela, etc, etc. E aí manteve a condenação dele. Só que depois, não sei se lá tem terceira instância, não sei. Houve esse processo. Depois ele alegou que tinha assassinado ela por provocação. Por quê? Porque foi um assassinato por honra. Ele matou aquela moça, uma menina de 20 anos, porque ela desonrou a família dele. E isso, na cultura dele, é algo absolutamente válido. E aí um juiz britânico, baseado nisso, ele reduziu a pena dele de perpétua para 6 anos e meio de cadeia por homicídio culposo. Mudou de doloso para culposo. Então, esse é um exemplo de como o Ocidente começa a capitular, começa a ceder frente a essas exigências dessa nova era multicultural, etc, etc, etc. Da imigração em massa e tal. Já está atingindo as legislações dos países, de fato, europeus. Eu depois vou recomendar um artigo aqui, vou dizer o título para vocês, que mostra como está a situação dramática na Grã-Bretanha, sobretudo na Inglaterra, em Londres, que chama Londonistão, o artigo até, a primeira palavra, né, do título. Porque, de fato, assim, nós temos a diminuição dramática da influência do cristianismo naquele país e o aumento exponencial de mesquitas, de territórios, embora muitos progressistas digam que essa é uma ideia discutível, ou mesmo digam que é mentira, mas muitos progressistas estão negando que haja zonas proibidas atualmente na Inglaterra, mas há. Na Inglaterra, na França, e em outros países. A Suécia, por exemplo, ela é o chamado país, é o paraíso multicultural. A Suécia, hoje, de fato, é um experimento social do multiculturalismo. Tem um sociólogo, acho que é dinamarquês, mas escreveu sobre a Suécia, de um livro chamado Suécia Absoluta, e que ele mostra que você dizer, por exemplo, a palavra assimilação na Suécia, dizer que os imigrantes deveriam assimilar a cultura sueca, aprender idiomas, enfim, e se adaptando ao país que os recebeu, o país anfitrião. Você falar essa palavra assimilação hoje na Suécia tem o mesmo efeito de você dizer-se nazista. Vi uma reportagem, teve um senhor que tuitou alguma coisa contra a imigração em massa, a imigração na Suécia. E aí um jornal rastreou, com a ajuda de hackers de esquerda, rastreou esse senhor, onde era o endereço dele e tal, e aí foram bater na casa dele. Bateram na porta dele, foi o senhor que tuitou com a câmera na frente, no rosto do senhor e tal. Perguntando, né? Se foi o senhor que tuitou aqui, ele tá não sei o quê, querendo fazer uma entrevista com o homem, constrangendo o homem, assim, em rede nacional.
Então, essa perseguição, isso que é interessante, porque o multiculturalismo, ele, quando é implementado, ele vira o jogo. Tem uma dialética do multiculturalismo, né? Ele produz o contrário daquilo que ele alega. Então, se ele alega que nós devemos ter, que ele é uma ideologia, que ele é um ideário de tolerância com todas as culturas, e ao mesmo tempo ele persegue aqueles que da cultura ocidental, né? Dessas culturas que eles não gostam. Na verdade, a ideologia multiculturalista, ela é um fetiche, é simplesmente um fetiche, porque eu desconfio que essas pessoas não sejam multiculturalistas de fato. Por quê? Porque o multiculturalismo que a gente gosta é o seguinte, é de um prato exótico. Na culinária todo mundo gosta de multiculturalismo, entendeu? Mas quantas pessoas que se dizem multiculturalistas, elas pararam para estudar, por exemplo, os sufis, a cultura hindu? Quantos deles? Se você para estudar uma cultura dessa, você leva a vida inteira, como é que eles podem determinar que todas essas culturas são muito saudáveis e que elas podem ser integradas de maneira absolutamente harmoniosa com a cultura ocidental e que vai ficar tudo tranquilo? Então, essa ideia, para usar uma metáfora culinária, é como se fosse, você pega todos os ingredientes que você quiser e joga num caldeirão para fazer uma sopa lá, qualquer coisa. E você, primeiro, você não quer que nenhum ingrediente se destaque entre aqueles, entendeu? Então, assim, vira essa salada absolutamente maluca e eles querem fazer crer que isso vai dar certo, de fato. É altamente duvidoso que isso vai dar certo. E nós vamos ver mais exemplos no porquê. Bom, eu estava falando da dialética do multiculturalismo. E o que é que significa, quais são as implicações dessa dialética? Como eu disse, produz aquilo que alega. E que tipo de produção é essa? Que efeitos são esses que já estão acontecendo? É que, na medida em que prega-se um ideal de tolerância, um ideal cosmopolita, um ideal de que nós podemos abraçar a todos, indiscriminadamente, para fazer isso, o que é que ele produz? Ele começa a produzir guetos. De modo que, por exemplo, já há algum tempo há uma discussão na Itália para fechar, a ideia é fechar alguns setores de praias na Itália para que mulheres muçulmanas possam se banhar sem ser vistas por homens. Então, veja, na medida em que ele promete uma maior agregação e maior tolerância e maior inserção na comunidade universal, por assim dizer, ele isola as pessoas em grupos étnicos, em grupos de vítimas sociais, que é o que o politicamente correto, que é um braço também do multiculturalismo, é a linguagem multicultural por excelência, quer. Então ele começa a isolar essas pessoas. Só que tem um problema, um outro problema, é que na medida em que os multiculturalistas eles são muito tolerantes com grupos étnicos, por assim dizer, pelo menos alegadamente, eles são necessariamente intolerantes com dissidentes dentro desses grupos étnicos. Então eles defendem minorias, desde que a minoria não seja muito minoria, entendeu? Ou seja, se tiver, por exemplo, como tem acontecido, moças paquistanesas que, vivem na Europa e se afeiçoaram ao modo de vida ocidental. E elas se afeiçoaram ao modo dos casamentos ocidentais, porque lá no Paquistão tem essa coisa de casamento forçado. E elas, imagina, elas olham para aquela cultura paquistanesa, uma cultura de origem, e dizem assim, não, eu prefiro escolher o meu próprio marido, né? Escolher o meu marido, não ser forçado a isso. As que tentam assimilar esse modo de vida, vivendo no Ocidente, elas são perseguidas, enfrentam enormes dificuldades por organismos de controle, instituições, e por grupos progressistas, para conseguir o que querem. Por quê? Porque elas são vistas como vítimas de um preconceito embutido, introjetado contra a sua própria classe. Entende? Então, isso é muito curioso.
Se essa moça quer casar com alguém que ela escolhe, bom, não dá, porque ela é uma preconceituosa, ela tem, enfim, ela foi contaminada por esse veneno ocidental. E é uma maravilha por quê? Porque você pode amar todas as culturas, segundo eles dizem. Você pode amar todas as culturas, menos a ocidental. Se você é paquistanês e diz que ama a sua cultura, maravilhoso. Se você é iraniano e diz que ama, né, o seu país, o seu modo de ser, maravilhoso. Se você é ocidental e diz que ama o Ocidente, você é um fascista, você é um nazista, enfim, etc, etc. Então são essas contradições, né, do multiculturalismo. Mas é importante fazer umas distinções. Primeira coisa, que é muito confundida por aí e que é uma confusão que a gente deve dirimir, debelar. É a confusão que se faz entre etnia, né, entre cultura e entre raça. Entre cultura e raça. A etnia está relacionada com a cultura. Como eu disse, são esses traços ancestrais e que vão acompanhando os indivíduos. A raça é um fator biológico, fenotípico, cor da pele, essa coisa. Então, bom, se você não pode dizer que são coisas equivalentes, não pode dizer que são sinônimos, por quê? Porque uma pessoa pode ser negra, por exemplo, mas ser de uma cultura europeia. Como o negro Pushkin, o poeta russo, uma das maiores expressões da poesia russa. Bom, ele é negro, mas a cultura dele é a cultura russa. O compositor Mendelssohn era judeu, né, mas de expressão alemã. E uma pessoa que ela é caucasiana, ou é negra, ou indígena, ela pode gozar de várias culturas. Ela pode viajar e aprender coisas e ser influenciada por diversas culturas. Isso é plenamente válido. Então isso já basta para mostrar o absurdo que é essa confusão, né? Tornar como sinônimos raça e etnia. Então quando você diz que sua cultura é superior, muitos progressistas vão dizer o quê? Que você é racista. O que não tem nada a ver, né? Você está dizendo precisamente o contrário. Você está dizendo que a sua raça... Você está dizendo outra coisa. Você está dizendo que a sua raça... A sua raça não importa. Você está dizendo que a sua cultura é superior. Por quê? Porque ela favorece o direito à vida, as liberdades individuais, e etc, etc. Tem maior pujança econômica, material. Então é o contrário do que eles dizem. E aí a gente pode pensar no seguinte: qual é essa linguagem politicamente correta, como eu disse, do multiculturalismo? Ela está embebida, ou o instrumento principal dela, fundamental dela, como eu disse, é o chamado politicamente correto. O politicamente correto, a gente pode traçar também raízes nele, dependendo dos pensadores que a gente for buscar. Mas uma visão, uma expressão específica do politicamente correto que me agrada enfatizar é aquela do livro do Theodore Dalrymple, o psiquiatra britânico, né, o pseudônimo do Anthony Daniels, que é psiquiatra britânico, num livro dele chamado Podres de Mimados, que é as consequências do sentimentalismo tóxico. E lá é muito interessante porque ele traça essa ideia de um crescente vitimismo que está sendo hoje pregado, disseminado nas sociedades europeias e nos Estados Unidos, sobretudo depois do estado de bem-estar social. Bom, e ainda estamos no estado de bem-estar social, né? Todos os benefícios e tal, que é aquela coisa do adolescente ou da criança mesmo, birrenta, que ela tem tudo que o pai dá, né? Ou se não tem tudo, tem muito mais do que os seus amiguinhos têm, mas ela fica com birra e diz que o seu pai é o pior do mundo e começa a sabotar o seu pai. De onde ele retira essa ideia, por assim dizer, essa origem dos mimados? Ele vai lá, ele fala um pouco do movimento, isso também no prefácio, que é o do Luiz Felipe Pondé, né? Luiz Felipe Pondé deixa isso mais evidente. Ele pega esse movimento romântico que eu falei do Herder, e ele vê que, primeiro, que esse movimento romântico, que foi esse movimento romântico? Foi uma reação
a essa frieza, a frieza material, calculista, do movimento moderno. Toda a incrementação técnica que houve, industrial, revolução industrial, etc., etc., levou aquele sentimento do homem ser coisificado. Tudo era quantificado, coisificado. E os românticos quiseram responder a isso. Isso se desdobrou num culto da noite, culto da poesia, um culto do sentimentalismo. E o livro fundamental do romantismo que a gente conhece é o Werther, né? O Sofrimento do Jovem Werther, um livro capital do Goethe, que trata exatamente de um suicídio de um jovem por amor, né? Ele está tão embebido daquele sentimento que, enfim, chega às vias de fato. E aí, bom, isso que de fato tem uma riqueza em si, que é o movimento romântico, de certa forma, tem seus limites, mas de certa forma tem uma riqueza literária, musical, etc., assim, muito interessante. Ele acabou se desdobrando nesse fruto podre, que é o politicamente correto. Claro, novamente, o politicamente correto é a junção de vários fatores, mas, enfim, essa é uma linha de análise. E aí, qual era a ideia? O teórico fundamental do movimento romântico, um dos fundamentais, é o Jean-Jacques Rousseau. É aquele que dizia, no seu Emílio, que o homem nasce livre, mas está acorrentado por toda parte. Então, a liberdade é uma prerrogativa natural do homem e as instituições humanas atrapalham a liberdade. Ele não vê que é o contrário, que as instituições, na verdade, elas qualificam a liberdade humana, assim como a autoridade qualifica a liberdade. A sadia autoridade. E aí, bom, isso foi sendo destrinchado e espalhando suas raízes, de que, de fato, se não fosse a sociedade que me atrapalha, eu seria livre. Entendeu? Então nós temos a junção desse sentimento com um progresso material formidável, inaudito na história do mundo, que foi o progresso material do Ocidente. A junção disso de um sentimentalismo, de uma percepção de que os problemas que você tem são em larga medida devidos à ação de terceiros, e um progresso material, isso criou a civilização dos mimados. Vejam que não por acaso foi no Ocidente, e tem sido no Ocidente, a sociedade, como eu disse, mais pujante economicamente, de liberdades individuais, sistemas de leis bem desenvolvidos. É exatamente no Ocidente que tem as maiores teorias de negação de Deus. Os maiores ateístas são esses que estão mais familiarizados e estão no meio de toda essa pujança material. Então, aquela frase de Nosso Senhor na Sagrada Escritura, de que não deveis servir a Deus ou a Mammon, ao dinheiro, é muito interessante, porque a gente tende a enfatizar muito, sobretudo hoje em dia, com os grupos conservadores, a gente tende a enfatizar todos os problemas que o marxismo traz para nós. Mas a gente esquece dos problemas que o liberalismo trouxe também. Os problemas que o capitalismo também tem. A gente esquece disso. Tende a enfatizar muito esse outro lado, de debelar a quadrilha marxista. E a gente esquece do outro lado também, que é não permitir jamais essa quantificação, mesmo dessas realidades mais sublimes. Então a gente percebe que há uma junção dos revolucionários de esquerda, aí, marxistas e companhia limitada, desconstrucionistas, e o grande capital, né? As grandes corporações. A gente conhece toda essa história hoje, sobretudo em temas como aborto, imigração em massa e outros. Então, nessa junção, entre essa junção estamos nós, que devemos resistir a todos esses desmandos. E vejam, não é na Coreia do Norte, não é em Cuba, que não desses lugares que estão saindo as teorias mais malucas a respeito da humanidade, né, do homem. São universidades americanas, universidades europeias, que gozam de, como eu disse, de uma economia pujante, de uma vida muito boa, assim, incomparavelmente melhor a que os seres humanos sempre tiveram na história. São desses lugares que vêm essas teorias mais desgraçadas. As pessoas pobres da África
e desses países em conflito permanente, as pessoas não têm uma fé ainda muito arraigada, as pessoas não se preocupam tanto com isso. Isso é muito interessante de perceber, né? Eu creio que seja uma nuance importante de ser destacada. Bom, o que é que a gente está falando da dialética do multiculturalismo? Que é uma outra consequência, como a gente disse, essa ideia de vítimas como uma consequência gritante dessa ideologia multiculturalista. E o que é que está embutido nessa ideia de vítimas? É que, vejam, isso é muito interessante também. Isso um crítico literário italiano fala a respeito. Ele diz, isso está num artigo também que eu escrevi recentemente para a Gazeta do Povo sobre multiculturalismo, e acho que é exatamente o que ensejou, né, o convite de Eduardo para participar desse evento. Tem um crítico chamado Daniele Giglioli, que foi recentemente traduzido também no Brasil, e ele nota também essa inversão que houve nessa ideia de vítima. É que se no passado a condição de vítima era intrinsecamente indesejável, ninguém queria ser vítima. Quem é que queria ser vítima? Todo mundo, né, queria condições para não esperar a ajuda de outras pessoas. Não ter que esperar a ajuda de outras pessoas. E o que é que ele notou? Notou essa inversão. É que se antes as pessoas odiavam a figura de serem vistas como vítimas, hoje em dia ser vítima é uma condição invejável. Você ser vítima hoje lhe traz muitos benefícios. Então, isso é muito interessante. Esse impacto que foi imperceptível, digamos assim, para a massa da população. Mas isso é um impacto muito sutil e que tem implicações profundas para a nossa constituição enquanto seres humanos. Impactos antropológicos absurdos, eu suponho. Nós percebemos que fraqueza, a constituição, veja, até as crianças estão sofrendo mais com isso, sobretudo as crianças, porque essas ideologias estão sendo disseminadas nas escolas europeias e em várias outras escolas ao redor do mundo, e está produzindo simplesmente pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que elas não somente querem proteção de outras pessoas, proteção estatal até, para passos errados que deram na vida e pelos quais elas são absolutamente responsáveis. Não estou falando de pessoas com sofrimentos reais. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que poderiam fazer qualquer coisa, mas simplesmente não fazem. Por quê? Porque tem um estado de bem-estar social que está provendo tudo aquilo que elas precisam, né? E elas reclamam por isso. Então, isso é muito interessante porque qual é um dado a mais, uma expressão a mais que surge aí? É a chamada exigência de emoção pública. Então, você precisa mostrar que você se importa com as crianças da África, você precisa mostrar que você se importa com o sofrimento humano, desde que seja um sofrimento distante de você, claro, né? Porque eu lembro da crítica do que o Edmund Burke fez ao Rousseau, que ele chamou filósofo da vaidade, porque Rousseau era aquele que amava a humanidade, mas desprezava todos os homens. Porque Rousseau teve 5 filhos e abandonou todos lá na chamada Roda dos Expostos, né, para a igreja cuidar. Mas era alguém muito preocupado com a humanidade. Então, essa abstração que é a humanidade, e essa abstração que é essa visão idealizada a respeito da diversidade cultural, é profundamente traidora, porque ela retira as pessoas do chão da realidade, né? De perceberem que é muito bonito a cultura chinesa, a cultura holandesa, a cultura sueca, é muito bonito. Então nós podemos juntar tudo isso e vai ser uma maravilha. A gente pode fazer isso idealmente, mas na prática a gente vê como o que tem acontecido. Aí eu vou citar mais alguns exemplos. Na Copa do Mundo, recentemente, até, vou tentar lembrar desse exemplo, que o próprio New York Times, se não me engano, ele publicou, a França foi vencedora, e lá no time francês, nos titulares, eu acho que tem 6 negros, se não me engano. E os suecos são lá, brancos, todos eles brancos.
E o New York Times disse assim, foi a vitória do multiculturalismo sobre as identidades culturais nacionais. Ou seja, veja que na tentativa de combater o preconceito racial, combater o racismo, eles acabam cometendo racismo. É como eles sempre fazem. Ou seja, primeiro, como eu disse, eles colam a pecha, né? Então, essas pessoas, porque tem seis negros no time da França, então uma vez africano, sempre africano, entendeu? Então eles olham a cor da pele e dizem, você deve a sua cultura africana, você tem que se submeter a ela, você não pode gostar da cultura do colonizador, do imperialismo cultural ocidental, você não pode gostar nada disso, entendeu? Você marca você, uma vez africano, sempre africano, você não pode fugir disso. E se fugir, você é um preconceituoso contra si próprio, contra seu próprio povo. Né? E também, bom, veja, ele viu o jornal viu os croatas branquinhos lá, né, e já disse, olha, foi uma vitória de uma cor sobre outra cor, né, ou de uma cultura sobre outra cultura. Né, o que é uma bobagem total, uma bobagem total. Bom, outros exemplos que eu posso dar, né, de consequências que vem se dando. A escalada de estupros absurda na Alemanha, que a gente tem visto. Absurdo. Na Alemanha, já há autoridades, isso tem um testemunho de um policial de alta patente dizendo que na Alemanha já há recomendações para que os casos de estupro envolvendo imigrantes sejam silenciados, não sejam registrados. Acho que todos conhecemos aquele caso famoso, e eu cito também no artigo para a Gazeta do Povo, que foi o caso de Rotterdam. Não sei se foi em 2007. Que várias crianças, acho que centenas de crianças foram sendo abusadas durante uma década em Rotterdam, que é próximo de Londres, da capital, e elas ficaram sendo abusadas durante uma década e ninguém falava nada, e quando esse caso veio à tona, quando explodiu, viu-se que os criminosos eram muçulmanos de origem paquistanesa. E aí as autoridades disseram que deixaram o caso correr um pouco, por quê? Porque elas temiam que, dizendo quem eram os agressores, serem acusadas de racismo. Então elas deixaram as crianças sendo abusadas porque temiam serem chamadas de racistas. Eu mesmo vi um testemunho uma vez na internet de um rapaz que dizia assim, eu fui buscar minha filha, isso em São Paulo, fui buscar minha filha no carro, né, com um taxista, e estava um rádio lá, e eu fiquei impressionado, porque o âncora, o radialista, ele estava descrevendo um crime, e ele gaguejava cada linha para não dizer a palavra negro. Assim, era um temor absurdo para não dizer a palavra negro, porque com temor de ser perseguido. E eu falei do exemplo da Europa, falei do livro Suécia Absoluta. E, bom, na Suécia, a Suécia é a capital mundial do multiculturalismo. Como eu disse, é um experimento social que está se dando de fato. E na Suécia, até recentemente, eu acho que foi final do ano passado agora, né, esse ano passado que mudou de governo, mas era um governo feminista na Suécia. E a Suécia, não obstante, é a capital europeia de estupros. Por quê? Como eu vinha dizendo, aquilo da perseguição de pessoas que se colocam contrárias ao multiculturalismo, as pessoas perdem o emprego, as pessoas não constituem família direito, têm dificuldade de constituir família. Enfim, coisas terríveis acontecendo de fato com quem se insurge contra aquilo ali. Mas, claro, nós temos reações surgindo. Tem muitos relativistas e a esquerda está muito preocupada com a ascensão do que eles chamam dos extremistas de direita na Europa. E não só na Europa. Por exemplo, nós temos o Matteo Salvini na Itália, nós temos o Viktor Orbán na Hungria, o Geert Wilders na Holanda, nós temos Marine Le Pen na França, Bolsonaro aqui no Brasil, temos o articulador da coisa, que é o Steve Bannon, que é o que criou o The Movement, o Trump nos Estados Unidos, claro, e
Bom, a ascensão desses líderes está preocupando bastante esses esquerdistas, porque, bom, você pode notar, né? Se você for buscar um jornal qualquer a respeito do que está acontecendo na Europa, nunca existe a palavra direita. Não existe direita na Europa, só existe extrema-direita, né? Alt-right, só existe extrema-direita na Europa, não tem direita moderada, não tem nada disso, nada disso. Então, bom, o temor deles está gigantesco com isso, né? Com essa reação. Mas é uma reação que foi sedimentada por eles mesmos, pelos próprios multiculturalistas. Por isso, porque, como nós estamos dizendo, bom, a gente pode ver um problema de vetor contrário aí, porque o que pode acontecer? Enquanto os multiculturalistas eles idealizam e eles amam todas as demais culturas, as culturas que não são dele, na medida em que fazem isso, pode haver também uma idealização contrária, né, de um apego extremamente reacionário, por assim dizer. A própria cultura local que impeça a penetração de uma riqueza, um enriquecimento com o qual nós só temos a ganhar, só podemos ganhar. Lembra que a composição da Europa, dos Estados Unidos, é uma composição multicultural, por assim dizer. Então, há esse multiculturalismo sadio que é o seguinte, que são culturas que vão chegando nos povos e que elas representam uma adição, jamais uma subtração ou uma divisão da cultura daquele povo anfitrião. Então, sempre se define assim, né, que o Ocidente, a filosofia grega, o direito romano, o Deus judaico-cristão e tal. Veja, tem essa composição, né, maravilhosa que deu no que deu, que é o Ocidente. Bom, claro, eu prefiro dizer, como o Belloc diz, que o Ocidente é a Igreja Católica. Não tem para onde correr. Pode discordar quem quiser aí, mas é isso, o Ocidente é a Igreja. E só a Igreja, só se retomarmos o poder, se a Igreja começar de fato a vicejar como ela deve ser, como ela foi no passado e que deve ser, que nós podemos ter uma reviravolta nesse processo. Eu acredito que essas reações que espocam aqui e ali, elas são muito bem-vindas, claro, porque abrem um caminho, né? Ou pelo menos elas constituem uma barricada para toda essa enxurrada de relativismo que está entrando. Mas a gente vai estar adiando o problema, claro. E aqui eu defendo, claro, como católico que sou, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só sob o estandarte de Cristo é que nós teremos de fato sociedade justa e por aí vai, ou pessoas justas, melhor dizendo. Porque, bom, sociedade justa não existe, pessoas justas, mas nunca uma sociedade utópica, que todos os problemas humanos vão ser resolvidos aqui, e nada disso, nada disso. Há o pecado humano, há a luta contra o pecado até a volta de Nosso Senhor, e nós estaremos engajados nessa luta, né, de modo que nem sociedade alguma vai ser perfeita. Mas veja, nós podemos cometer esse erro também, de rejeitar também tudo aquilo que possa entrar de fora, todo o enriquecimento cultural, aquilo que pode incrementar, que pode ser suplemento, né? Pode ajudar a nossa cultura própria. A gente pode também cometer esse erro, mas a balança está muito desequilibrada. Então a reação está se dando, e graças a Deus, está se dando muito bem. Eles sabem que não podem mais falar sozinhos. Eles sabem que as soberanias nacionais que eles decretaram estar arruinadas. Nós temos teóricos quanto a isso, por exemplo, Jürgen Habermas, o alemão, o Ulrich Beck e outros, decretaram, o próprio Bauman, eles decretaram a falência da ideia de estados nacionais. Mas nós vemos que não é assim, com esses exemplos que eu dei. Hungria, Polônia e outros. Nós vemos que não é bem assim. Que a ideia de nação é fundamental. Por quê? Porque a ideia de nação ela é um antídoto contra a arbitrariedade de um poder centralizado que possa, enfim, pegar a todos, né, e destruir a todos de uma vez só. E essa é a grande luta hoje em dia. É a luta entre essas soberanias nacionais, do ponto de vista geopolítico. É a luta entre as soberanias nacionais e essa tentativa do globalismo, que é o contrário da globalização, né? A globalização não é globalismo, não se confunda. O globalismo é a tentativa de centralização de poder
por instâncias como a ONU, União Europeia, e que, bom, prega essa ideologia de tolerância, de abertura de fronteiras total, para simplesmente dividir as nossas forças, e quebrar esse poder que cada país deve ter, a soberania que cada país deve ter, claro, resguardados os limites da dignidade humana, etc, etc. Então, nós conhecemos bem o projeto hoje da chamada nova ética. Há vários autores que falam disso, de uma nova ética que tem sido propugnada aí por esses organismos internacionais. Então tem muitos livros sobre isso, né? Tem um livro do Monsenhor Sanaúra a respeito, tem o livro do padre Escoyan, Michel Escoyan, né? A Face Oculta da ONU, tem as obras do Pascal Bernardin a respeito, né? Dom Bertrand escreveu a Psicose Ambientalista, que também é uma outra faceta dessa ideologia mundial, que é uma ideologia, para usar as palavras do Roger Scruton, uma ideologia oicofóbica. O que é oikos? Oikos vem de lar, né? A palavra oikos é lar, casa, lar. Então, é o ódio contra a própria cultura. Oicofobia, ele cunhou esse termo. E ele escreveu também livros, né, como a Filosofia Verde, contra toda esse Leviatã que quer desagregar todas as soberanias nacionais, né, a pretexto dessa ideia de tolerância universal, mas que na verdade é simplesmente quebrar o poder dos indivíduos. Eu gosto muito de lembrar do princípio da doutrina social da Igreja, que é o princípio de subsidiariedade, né, que ele diz exatamente isso, ele fragmenta o poder nesse sentido, porque se você pode resolver algo numa instância inferior, você não precisa levar para uma instância superior, né? Então, é um antídoto à própria tirania que pode ocorrer por parte desses estados, sobretudo esses estados secularistas. Enfim, é muito... A gente não pode achar que é demais a gente esperar sempre ofensivas e mais ofensivas por parte do laicismo de Estado, que é simplesmente um pretexto para perseguir os cristãos, nomeadamente os católicos, ou sobretudo os católicos. Então, bom, eu vou encerrando, né, a minha fala aqui e desejando um maravilhoso evento a todos, pedindo a vocês que, de fato, estudem mais a respeito dessa temática do multiculturalismo, porque é fundamental. A gente pensa que é um problema distante, mas é um problema que está batendo na nossa porta, né? Porque hoje nós podemos ter um grande poder de ação com o advento das redes sociais e plataformas de mídia, nós podemos ter um grande alcance na nossa ação, né? Eu não posso esquecer do artigo que eu ia recomendar no começo, né? Eu vou recomendar agora e vou encerrando, certo? O artigo, ele está num site chamado... não estou encontrando, mas eu vou lembrar mais ou menos. Aí vocês encontram fácil, que eu acho que é no Gatestone Institute. Que diz assim, Londonistão. Se colocar essa palavra, Gatestone Institute, Londonistão, ela aparece, está em português, inclusive. Que ele mostra, assim, o absurdo que tem acontecido. Ele diz que Londonistão, acho que 432 novas mesquitas, é de 2017. E 500 igrejas cristãs fechadas. Então, bom, já muitos grupos islâmicos em Londres, eles estão implementando mesmo a Sharia. Tem pessoas sugerindo mudar o nome da Grã-Bretanha, porque dizem que está tão misturado, tão diversificado, que já não é necessário chamar mais de Grã-Bretanha, entendeu? Isso ofende as sensibilidades das pessoas. Deveria, na verdade, colocar um outro nome. E muita gente fala assim, da Eurábia, que é a Europa, enfim. E é algo muito preocupante, de fato. Parabenizo os organizadores do evento, que são meus amigos. Me coloco à disposição para tirar dúvidas. Tem minha rede social aí, Glaucio Vinícius. E recomendo vocês também a página do Instituto Leão XIII, do qual sou presidente, Instituto Católico, que é membro da Liga Cristo Rei. Agradeço muito a atenção de vocês.
Tem muito mais coisas para falar também, mas eu acho que já dá o tempo. E salve Maria!